Sejam bem-vindos à Dupla Face, um programa que retrata a história de mulheres que fazem tudo. Hoje estou à conversa com a doutora Beatriz Gomes Dias. A doutora Beatriz, muito boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. A doutora Beatriz Gomes Dias é vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, é ativista antirracista e também é professora de Biologia e Geologia. Doutora Beatriz, além do seu currículo que eu acabei de anunciar, tem mais alguma coisa que queira falar do interesse público para nossos telespectadores? Eu exerci. Sim. Primeiro vou começar por cumprimentar as pessoas e uma boa tarde a todas as pessoas que estão a assistir a este podcast. Estou muito grata pelo convite e pela oportunidade de estar a conversar consigo e com todas as pessoas que estiverem a assistir. Eu cumpri também funções como deputada na Assembleia da República entre 2019 e 2022 e foi um privilégio poder representar as pessoas de ascendência africanas, as pessoas migrantes na Assembleia da República. A doutora Beatriz sempre foi uma pessoa bem-sucedida? Eu não sei, eu fui... O percurso de vida foi acontecendo. Fiz a minha formação toda em Portugal, portanto estudei, fiz o ensino básico e o ensino secundário em Portugal e depois fiz a faculdade na Universidade de Coimbra, na qual estudei Biologia e comecei a trabalhar como professora no ano letivo 94-95. Portanto, este próximo ano letivo faz 30 anos que eu trabalho como professora. E as coisas foram sucedendo, eu fui-me envolvendo no ativismo político, no ativismo antirracista, participei enquanto jovem estudante, participei na manifestação contra a Prova Geral de Acesso em 89, depois também participei na luta contra as propinas em 91, quando estava na faculdade, e quando terminei a faculdade decidi queria ter um ativismo político mais militante e não tanto ativismo de sofá e comecei a militar no Bloco de Esquerda em 2007. Portanto, o meu percurso pessoal foi sempre atravessado pelo meu percurso político e ativismo político e fui fazendo o que eu achava necessário, o que achava importante e também contribuindo, dando o meu contributo, no qual eu podia fazer alguma diferença, ou seja, que podia contribuir. Foi sempre esse o objetivo, contribuir com os instrumentos que eu tinha, com as minhas competências para a transformação social, para a criação de maior justiça, maior democracia, maior igualdade. A doutora Beatriz é natural de Dakar. Sim, sou natural eu nasci em Dakar, sim. O que decidiu, que levou a emigrar para Portugal? A decisão não foi minha, a decisão foi dos meus pais. Ou seja, eu nasci no Senegal, em Dakar, e vim com 4 anos para Portugal. Portanto, foi um processo, uma decisão de família. Os meus pais, nessa altura, estavam a viver no Senegal, eles estavam envolvidos, em certa medida, estavam envolvidos com a luta da independência da Guiné-Bissau e pós-independência, portanto, tomaram a decisão de vir viver para Portugal e a família veio toda viver para Portugal. Portanto, não foi uma decisão individual. Enquanto migrante, mulher negra, migrante em Portugal, deparou-se com alguma dificuldade na inclusão, na integração? Sim, ou seja, eu, embora tenha vindo muito jovem, com 4 anos, e ter feito toda a minha escolarização em Portugal, senti sempre que era discriminada no espaço público. Ou seja, as minhas características fenotípicas, o facto de ser uma mulher negra, o facto de ser de origem africana, um, fez, provocou sempre uma desvalorização das minhas competências e das minhas qualidades no espaço público. Sinto que fui discriminada no meu processo educativo, portanto fui muitas vezes avaliada de uma forma inferior à minha real qualidade, fui sujeita a processos de segregação na escola e ao longo do meu percurso
pessoal. E isso também foi essa sujeição à discriminação que criava uma diferença muito grande entre a valorização familiar e no espaço privado e do conjunto da comunidade em que eu vivia. Portanto, as pessoas valorizavam-me bastante, eu era muito celebrada e as minhas qualidades muito apreciadas, eu era muito apreciada. Depois havia uma diferença no espaço público em que era alvo de discriminação, era desvalorizada, era subalternizada, e esta diferença sempre criou uma indignação na minha personalidade, ou seja, na minha pessoa, e esta indignação fez crescer a vontade de combater o racismo e a discriminação. Primeiro, numa primeira fase, para fazer coincidir a reação que as pessoas tinham em relação a mim no espaço privado e no espaço público, e depois, mais tarde, para compreender como é que o racismo se estrutura, como é que as suas práticas estão construídas e como é que as suas práticas se vão perpetuando ao longo do tempo. Portanto, em larga medida, essa discriminação também foi o germe e o motor para o meu ativismo político e social. Durante este percurso todo de vida, que você deparou com essas dificuldades da integração, da inclusão Sim, no seio dos portugueses, sim, da sociedade da maioritária. sociedade, assim, Sim. quais são as 3 habilidades que adquiriu Isso é na muito sua vida? importante. Sim, Eu acho que foi a assertividade, ou seja, capaz de afirmar as minhas posições de uma forma, de ser muito assertiva no modo como defendo os meus pontos de vista, a determinação, ou seja, saber que sou eu que determino o meu valor, não são os outros que vão determinar as posições que eu ocupo, e a combatividade. Portanto, ter uma capacidade de fazer avançar os meus pontos de vista. Eu acho que são estas 3 características que adquiriu. eu adquiri, sim. Teve alguma vez apoio dos seus familiares Sim, sem dúvida, durante sem este dúvida. processo? Sim, sim. Absolutamente e a 100%. Eu acho que se eu desenvolvi estas características foi porque os meus pais e a minha família sempre me apoiaram muito e sempre me valorizaram muito. E então como eu disse, esta discrepância entre a forma como eu era valorizada e apreciada em casa e no seio da família alargada, dos amigos, e a diferença e a forma como eu era subalternizada e desvalorizada no espaço público, fez-me desenvolver esta determinação. Ou seja, o facto de saber, ter compreendido ao longo do tempo que esta desvalorização era fruto de uma estrutura que estava colocada e que tinha sido desenvolvida ao longo de séculos, também ajudou-me a desenvolver esta capacidade de contestar, de confrontar, porque também em casa estas discussões sobre o racismo e a discriminação racial existiam. Os meus pais também eram pessoas que se envolveram na luta pela independência da Guiné-Bissau, portanto também eram combatentes pela liberdade e então formaram-nos nesse sentido de lutar pelos nossos direitos, pela igualdade e de criar condições para que o maior número de pessoas possa ter os seus direitos de cidadania reconhecidos, que possam viver vidas mais justas, de maior igualdade, combater a desigualdade. Portanto, isso foi desenvolvido na família e depois coloquei ao serviço da minha ação política. Falando um pouco mais sobre o seu ativismo, né, antirracista, podes dizer quais são os objetivos do movimento em que você lidera? O primeiro objetivo é desmontar, desmantelar, destruir o racismo, o edifício do racismo e da discriminação racial, ou seja, ser capaz de identificar as práticas do racismo e da discriminação racial, transmitir essa informação ao maior número de pessoas possível, para que as pessoas, tendo essa informação e esses instrumentos,
possam participar de uma luta emancipatória que promova maior igualdade e justiça social. Este é o grande objetivo, que é destruir o racismo e as suas práticas, porque é um sistema iníquo que retira os direitos de cidadania, os direitos de igualdade e que coloca obstáculos às pessoas. E por isso este sistema tem de ser desmontado, tem de ser destruído, temos que acabar com ele. Falando sobre o combate ao racismo, Sim. nos dizer quais são as ações concretas que Ok. indivíduos ou organizações podem tomar para combater o racismo, no combate ao racismo? Uma das medidas, eu acho que nós precisamos de políticas públicas que criem condições ou que obriguem a um conjunto de práticas, nomeadamente ter cotas de acesso ao ensino superior. Nós sabemos, os dados mostram-nos isso, que os jovens descendentes de africanos, portanto, os jovens africanos, jovens da diáspora africana, têm a maior taxa de insucesso escolar. Isso quer dizer que se têm maior número de retenções, são mais encaminhados para vias profissionalizantes e acedem menos ao ensino superior. Sabendo que a educação é uma das ferramentas essenciais para a mobilidade social e para a promoção da igualdade, ou seja, para ter melhores salários, para ter melhores condições de habitação, para poder ter uma vida, melhores condições de vida, não é? Ter uma vida com mais prosperidade. A educação é essencial, então nós precisamos de ter políticas públicas que garantam o acesso que primeiro reduzam as taxas de retenção, reduzam o encaminhamento e depois garantam o acesso ao ensino superior. Isto é um exemplo. Portanto, políticas públicas, é uma ação mais institucional, de política institucional. Mas, por outro lado, precisamos, por exemplo, de ter ações que promovam o maior conhecimento do contributo das civilizações africanas, asiáticas e indígenas para o desenvolvimento social, económico, tecnológico, ou seja, para o desenvolvimento da humanidade. E isso vai permitir que estas ideias supremacistas, eurocêntricas, que fazem acreditar que a civilização, que a Europa é o berço da civilização, que é o berço do desenvolvimento, que é o berço do conhecimento e o berço da ciência, seja contrariado, seja contestado e que permita perceber que a pluralidade de contributos que existiram na realidade, ou seja, que os povos africanos, os povos indígenas, os povos asiáticos contribuíram em igual medida para o desenvolvimento científico, tecnológico, económico e que muito desse conhecimento foi apropriado e que foi traduzido como sendo um conhecimento exclusivamente europeu. Ou seja, houve um apagamento do contributo das civilizações africanas, só para falar das civilizações africanas, e esse apagamento tem de ser corrigido. Ou seja, nós precisamos de demonstrar que não é verdade. Isto é uma ficção, que os africanos não foram só mão de obra, não são só pessoas escravizadas, que há muito para além da escravidão. E é preciso trazer essa informação para o espaço público e é preciso que os jovens estudantes conheçam essa história e que a população em geral também o conheça, para poder contrariar as ideias, os mitos que advogam uma superioridade racial e que também colocam estas hierarquias sociais. Portanto, precisamos de as contrariar e nós antirracistas, achamos que isso pode ser feito através da disponibilização de informação sobre as civilizações que existiram antes da ocupação colonial, antes do tráfico de pessoas escravizadas e que essas civilizações foram tão importantes para o desenvolvimento que hoje existe na Europa, mas que também existe em noutros continentes e para corrigir estas ideias que alimentam o racismo e a discriminação racial. Como é que a doutora avalia este progresso de políticas públicas de igualdade racial nos últimos anos? Temos tido momentos de avanço,
Portanto, e os avanços são manifestamente insuficientes, mas eu penso que o debate em torno do racismo e a discriminação racial está na agenda política e na agenda mediática, e eu acho que está de uma forma indelével, portanto já não é possível retirar, mas ainda assim quer dizer, estamos muito, muito no início. Por exemplo, nós não conseguimos combater a negação do racismo e da discriminação racial que existe na sociedade portuguesa. Continua a haver uma certeza absoluta de que Portugal não é um país racista. E isso é uma manifestação do que é que falta conquistar, do que é que falta avançar. Porque se nós não conseguimos superar a negação, será mais difícil ter políticas públicas para a correção das desigualdades históricas que existem fruto do racismo e da discriminação racial. Outra reivindicação do movimento social era a recolha de dados étnico-raciais. Quer dizer, nós precisamos de conhecer, de ter dados sobre a diversidade da população portuguesa para poder conhecer quais é que são os salários, a diferença salarial, a diferença de habitação, a diferença de precariedade, quais é que são os trabalhos que as populações, que as pessoas têm, para podermos conhecer o nível de desigualdade. Isso também não foi alcançado. Foi feito um inquérito à população, mas esse inquérito não tem a dimensão dos censos. A nossa reivindicação é que houvesse uma pergunta que permitisse recolher dados étnico-raciais e que essa pergunta deveria ser incluída nos censos que foram realizados em 2021 e essa pergunta não avançou. Portanto, há avanços muito tímidos, mas eles estão longe de garantir a igualdade e a justiça social que é necessária e o combate às desigualdades que estão colocadas. Doutora Beatriz, como sociedade, Sim. quais são as políticas ou como podemos aliar a esta luta contra o racismo? Nós precisamos de combater a negação. Portanto, eu acho que é preciso haver um debate amplo na sociedade portuguesa que reconheça o racismo e a discriminação racial como sendo uma dimensão que cria e mantém a desigualdade. Ou seja, existe um consenso relativamente à classe, como sendo uma dimensão que promove a desigualdade. Ao género também há um consenso alargado, mas em relação à pertença étnico-racial não há esse consenso. E está ausente do debate público. Portanto, precisamos de incluir essa dimensão no debate público para depois podermos ter políticas de correção dessas desigualdades que resultam da pertença étnico-racial. Portanto, o reconhecimento é uma etapa fundamental para a correção das desigualdades. Depois precisamos de avançar, precisamos de pensar em estratégias e políticas públicas para a correção dessa desigualdade. Precisamos de cotas étnico-raciais no acesso ao ensino superior, como eu já tinha referido, mas também de acesso ao trabalho público. Eu sou professora, na minha escola somos 2 professoras negras na escola, portanto, num universo de aproximadamente 100 professores. E se nós olharmos para as diferentes escolas que existem em Portugal, vamos ver que a percentagem de professores negros é muito baixa. Precisamos também de cotas de acesso ao emprego público que garanta que os professores possam estar presentes nas escolas, de modo a poder traduzir a diversidade que efetivamente existe na sociedade portuguesa. E também precisamos de currículos que tragam esta informação mais afrocentrada, currículos que desmontam as narrativas que estão colocadas sobre os descobrimentos, sobre o comércio de pessoas escravizadas, sobre a diversidade que existe na sociedade portuguesa, porque nós sabemos que ainda há um mito de que a sociedade portuguesa é homogeneamente branca, o que não é verdade. Portanto, é preciso corrigir isso. Portanto, são várias as dimensões que nós precisamos de analisar, de refletir e de ter políticas para a intervenção.
que promove a correção. Neste exato momento, Sim, doutora Beatriz, nós estamos a enfrentar sim. uma crise migratória em grande número em Portugal. O que tinha a dizer, qual é o seu olhar direcionado à crise migratória em Portugal nesse exato momento? Eu acho que nós não estamos a enfrentar uma crise migratória. Nós temos um aumento de pessoas migrantes que vêm para Portugal porque há trabalho. Portanto, há trabalho e as pessoas vêm à procura de melhores condições de vida. E o direito a migrar é um direito humano. Todas as pessoas têm direito a deslocar-se para procurar melhores condições de vida ou para ter uma experiência num outro país. E esse direito tem que ser garantido com condições. Portanto, nós precisamos de políticas públicas que permitam às pessoas regularizar a sua situação no país e não um discurso que estigmatiza as pessoas migrantes e que faz associar o estatuto migratório à insegurança ou a uma crise. Não é uma crise, as pessoas deslocam-se, nós precisamos é de políticas de regularização que permita às pessoas regularizarem a sua situação administrativa para que elas não sejam alvo de exploração. Nós sabemos que muitas das pessoas que estão no processo migratório são exploradas, têm baixos salários, estão sujeitas a maior precariedade. Muitas vezes os empregadores não lhes pagam os salários que lhes são devidos e ficam com os seus documentos. Portanto, se nós estivéssemos a pensar numa crise, temos uma crise de exploração, não é? E quando o governo ou os governos não promovem mecanismos que permitem a regularização da situação das pessoas no país, da sua situação administrativa no país, o que elas estão a fazer é criar condições para que as pessoas sejam exploradas, para que tenham salários cada vez mais baixos, para que os empregadores possam tomar decisões arbitrárias sobre as relações laborais que estabelecem com os trabalhadores e as trabalhadoras. Então nós precisamos de abandonar o discurso da crise e promover um discurso de direitos ao trabalho, do direito ao salário, do direito à regularização administrativa, do direito à habitação, do direito ao reconhecimento das competências que as pessoas trazem, porque muitas vezes as pessoas são licenciadas e têm uma licenciatura que não é reconhecida e ficam a trabalhar com salários mais baixos, abaixo das qualificações que têm. Portanto, é preciso reconhecimento das qualificações também. Portanto, e é uma oportunidade. Portugal, os dados mostram que no ano passado o número de nascimentos foi superior ao número de mortes. Portugal está a crescer, cresce em larga medida devido aos fluxos migratórios que existem. Portugal durante muito tempo foi um país de emigração, tinha um crescimento negativo da sua população. Com o aumento das pessoas estrangeiras, tem tido saldos demográficos positivos. Portanto, tem de ter a capacidade de criar condições dignas para as pessoas que escolhem Portugal para construir o seu projeto de vida. E é esse o discurso, é essa a responsabilidade do governo, criar condições para que as pessoas possam viver com dignidade em Portugal, tendo salários justos, tendo contratos de trabalho justos e tendo a sua situação administrativa regularizada. Não se compreende que haja mais de 400 mil pessoas que fazem contribuições para a segurança social, que pagam impostos e que não tenham a sua situação regularizada. Não é compreensível. Realmente não é. Doutora, obrigada por participar nesta primeira fase do programa. Sim. Vamos fazer um curto intervalo e voltaremos dentro de alguns minutos. Até já.
estamos de volta ao nosso podcast A Dupla Face, com a doutora Beatriz Dias. Doutora Beatriz, como professora portuguesa, Sim. afrodescendente, Uhum. o que acha que deve ser melhorada nas escolas portuguesas e É, também em África? sim, Agora, sim. Eu, eh, esta pergunta é muito interessante porque eu, enquanto professora, fui mudando bastante. Quando comecei a minha carreira, eu tinha menos conhecimento sobre as práticas do racismo e da discriminação do que tenho agora. E então, no início da carreira, tinha uma prática pedagógica que foi mudando ao longo do tempo. E eu hoje considero fundamental ter uma, como é que eu ia dizer, o uso de instrumentos pedagógicos que permitam trazer essa diversidade e combater o eurocentrismo que existe no ensino. Ou seja, eu fui ensinando, quando comecei a minha carreira, ensinava usando os materiais eurocêntricos e hoje percebo que esses materiais estão desajustados da realidade e estão desajustados da prática pedagógica que é necessária. Então, uma das coisas que eu considero fundamental é fazer uma revisão e uma reformulação dos materiais que eu uso na minha prática pedagógica. Eu sou professora de ciências naturais e de biologia e geologia, e embora o debate em torno do ensino da história está bastante mais avançado na interpretação do modo como a história reifica os mitos da identidade nacional e reifica o eurocentrismo, ou seja, que há uma perspectiva eurocêntrica no ensino da história. Essa perspectiva eurocêntrica também existe no ensino das ciências naturais, contudo, o debate sobre essa dimensão está menos explícito na sociedade portuguesa do que relativamente à história. Então, dos meus contributos será fazer, desocultar esse eurocentrismo que existe nos manuais de ciências naturais, pensar, olhar criticamente para os manuais, vendo que tipo de ciência é que é apresentado, qual é a ideia de cientista, qual é a geografia do conhecimento científico, onde é que se diz que ele foi desenvolvido e quais é que são as civilizações que são apresentadas como sendo aquelas que contribuíram para o conhecimento científico. E produzir materiais que tragam essa diversidade, portanto, a diversidade de características fenotípicas que existem no mundo e também numa sala de aula, e também fazer uma pesquisa de modo a poder ilustrar o contributo das civilizações asiáticas, africanas, da América Latina para o desenvolvimento do conhecimento científico, de modo a poder alargar a cosmovisão dos estudantes e o conhecimento que eles têm, que não tenham só um conhecimento de uma perspectiva, que é esta perspectiva eurocêntrica, consigam ter um olhar crítico relativamente à perspectiva eurocêntrica e alargar o seu conhecimento. Isso é que tem sido as minhas reflexões enquanto professora. então, além da sua visão no território português, Sim, o que tem a dizer em relação aos países africanos, a nível da educação? eu não conheço quais é que são os currículos e o modelo de ensino e por isso a minha análise prende-se à realidade portuguesa, que é aquela na qual eu atuo e é aquela sobre a qual eu tenho feito uma maior reflexão, mas quero dizer que existem experiências que eu conheço de perspectivas afrocentradas, portanto, de uma educação afrocentrada em que traz o conhecimento da matemática das civilizações africanas, numa perspectiva que permite demonstrar como é que esse conhecimento influenciou o desenvolvimento da matemática no continente europeu e também a importância da medicina no Egito, como é que esse conhecimento médico terá influenciado Hipócrates, que é considerado dos maiores médicos, tanto que o juramento que os médicos fazem é o juramento de Hipócrates, porque Hipócrates foi aprender com médicos no Egito, na altura era conhecido como Kemet. Portanto, esse conhecimento que está a ser investigado
também tem influenciado a minha prática e tem influenciado também as minhas pesquisas e a minha investigação. Mas eu gostava de poder conhecer mais sobre o currículo que é desenvolvido no continente africano, nos países do continente africano, e como é que nós podemos estabelecer parcerias para enriquecer também o currículo que implementamos aqui em Portugal. Como política, Sim. vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, quais são as políticas públicas que têm em mente para desenvolvimento local dos lisboetas? Nós já apresentámos algumas propostas que eu considero muito importantes. Uma que é uma proposta que se insere mais no campo da memória da cidade. Nós apresentámos a proposta de atribuição do nome, do topónimo, nome de rua Georgina Ribas, que era uma mulher negra, ativista, panafricanista, antirracista do início do século. Ela faz parte da geração de 1911-1933. Esta geração foi investigada pela Cristina Roldão, Pedro Varela e José Pereira. Eles que escreveram um livro que se chama Tribuna Negra, na qual falam desta geração, e esta proposta de atribuição do topónimo Georgina Ribas foi aprovada em 2021 e foi inaugurado dia 11 de maio aqui na cidade de Lisboa. Portanto, nós temos mais um nome de rua atribuído a uma mulher negra por minha iniciativa na Câmara Municipal de Lisboa, portanto, enquanto representante do Bloco de Esquerda. Também fizemos aprovar um plano municipal de combate ao racismo e à discriminação. Portanto, esse plano municipal tem de ser desenvolvido, mas tem várias medidas, como, por exemplo, medidas de ação afirmativa de contratação pública, de criação de cotas para a contratação pública para o município, portanto, nós consideramos que é uma medida positiva. Também fizemos aprovar a criação de mediadores socioculturais das comunidades ciganas para trabalhar nos serviços do município, portanto, na Câmara Municipal, mas também nas finanças, na segurança social, nos centros de saúde, para poderem servir de intermediários, precisamente do diálogo entre as comunidades ciganas e os funcionários da Câmara. E também temos apresentado propostas para fora deste âmbito da promoção de igualdade. Apresentamos propostas para aumentar a resiliência da cidade aos períodos de seca e de chuvas intensas, portanto, criar um mecanismo de permeabilização dos territórios, mas pronto, isto sai um bocado do âmbito do que estamos a discutir, mas eu acho que estas propostas são propostas de promoção de igualdade, que são essenciais para fazer avançar medidas que nós consideramos urgentes. Enquanto deputada, também apresentei um projeto de recomendação ao Governo para o desenvolvimento de uma estratégia nacional de combate ao racismo e à discriminação racial, que já existe. Portanto, existe a Estratégia Nacional 2021-25, que está em curso, mas é preciso fazer a avaliação dessa estratégia para poder perceber quais é que foram as medidas que foram avançadas e que resultados essas medidas produziram. Portanto, é preciso também fazer a avaliação dos projetos que estão em curso. Falando sobre projetos que estão em curso, pode-nos dizer quais são as medidas que estão a ser tomadas para melhorias de infraestruturas e serviços públicos na nossa cidade? Nós temos, quer dizer, a Câmara Municipal de Lisboa, na minha opinião, portanto, existem os planos que estão aprovados, mas a sua execução tarda e ela tem sido bastante insuficiente. Ou seja, há uma inação na Câmara
que faz com que muitos projetos não avancem no sentido que deviam avançar. Existe um Conselho Municipal para a Interculturalidade. Esse Conselho Municipal deveria reunir com mais frequência para justamente aconselhar o Executivo da Câmara sobre as medidas que são necessárias para a promoção da igualdade. Portanto, esse Conselho não tem reunido com a frequência necessária e, por isso, falham medidas de acolhimento das pessoas estrangeiras. Nós vimos situações de emergência que existem na cidade, de emergência de alojamento. Há várias dezenas de pessoas estrangeiras em condição de sem-abrigo no Largo, junto à Igreja dos Anjos, e são necessárias medidas de urgência de acolhimento para essa população. Também houve um conjunto de pessoas de nacionalidade timorense que estiveram em condição de sem-abrigo e também a resposta foi muito lenta para a resolução desse problema. Portanto, nós precisamos de ter respostas de emergência para as populações em condição de sem-abrigo e também respostas específicas para a população migrante que se encontra em condição de sem-abrigo, justamente para resolver os problemas de habitação que têm devido ao preço elevado do arrendamento. Portanto, precisamos de políticas específicas de arrendamento e precisamos de aumentar muito, de uma forma expressiva, a capacidade de alojamento de emergência para a população que se encontra por vários motivos em condição de sem-abrigo. Nós sabemos que há muitas pessoas que trabalham e que não conseguem ter rendimento suficiente para arrendar uma casa, os preços de arrendamento são de tal forma elevados que as pessoas não conseguem, portanto precisamos ter respostas de habitação a preços acessíveis para que as pessoas possam ter casas que possam arrendar. Depois também precisamos de políticas de acolhimento para a aprendizagem da língua, para a inserção profissional, para o acesso ao alojamento, para o acesso à saúde. São várias as medidas que estão em curso, mas sempre numa dimensão muito abaixo daquela que é necessária. Os planos são aprovados numa versão que mantém o que está colocado, mas o que está colocado já não serve, não responde às necessidades e ao aumento da população que carece dessas medidas. Doutora Beatriz Dias, como vereadora, quais são Sim. as dificuldades que você enfrenta no seu local de trabalho e como as supera? Bem, há uma dificuldade absolutamente esmagadora, que é o facto do Presidente da Câmara Municipal não cumprir o regimento no agendamento das propostas. Nós apresentámos uma proposta logo no início do mandato, que era uma das promessas, das nossas medidas que tínhamos apresentado na campanha eleitoral, que era a criação de transportes públicos gratuitos para estudantes, para pessoas em situação de desemprego, para pessoas com deficiência. E essa medida, que nós achávamos que era uma medida redistributiva de justiça social, esteve mais de um ano para ser agendado. Portanto, o regimento prevê que as propostas, uma vez entradas, devem ser agendadas até 3 reuniões de Câmara. Se não forem agendadas, ficam automaticamente agendadas e o Presidente da Câmara colocou na gaveta a proposta e não agendou. Portanto, esta é a grande dificuldade que nós temos. Como não temos pelouro, fazemos parte do Executivo, mas não temos o pelouro, as nossas propostas são relegadas para segundo plano e muitas vezes o seu agendamento arrasta-se a várias reuniões e nós não conseguimos contribuir e ter a participação que consideramos necessária para a resolução dos problemas que existem na cidade. Como é que eu supero essa dificuldade? Protestando e reivindicando o seu agendamento e denunciando esta prática pouco democrática do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Lisboa. Doutora, como é que surgiu o seu gosto pelo jazz? Eu gosto muito de música. O jazz é uma expressão afro-americana, portanto, é uma expressão
afrocentrada, uma produção cultural dos negros que vivem nos Estados Unidos, portanto começa a surgir por aí, portanto, e é uma fonte de inspiração, porque é uma manifestação cultural que representa a superação de todas as formas de opressão a que as pessoas foram sujeitas e ainda assim conseguiram preservar a sua cultura, preservar as manifestações culturais e colocá-las no espaço público e dar-lhes uma dimensão diaspórica, não é? Que ela resulta da herança cultural das pessoas que foram colocadas em condição de escravidão no continente americano, misturado com as condições do meio que tinham e uma produção cultural original, autónoma daquela população. E é uma inspiração que nos mostra que as práticas do racismo e da discriminação devem ser combatidas, mas também existem manifestações, existe uma subjetividade e uma agência das pessoas negras, das pessoas africanas, das pessoas da diáspora africana, que vai para além da subalternidade que nos querem impor. Doutora, o nosso programa retrata a história de mulheres que fazem tudo. Sim. Dupla face de mulheres que fazem tudo. Para si, qual é o significado de uma mulher bem-sucedida? Ou então, qual é a sua definição de sucesso? A definição, para mim a definição de sucesso é a definição de poder ser quem eu decidir que quero ser. E que essa possibilidade exista para todas as pessoas, sem opressões, sem violência e sem discriminação, sem os limites que são impostos, ou seja, ter a possibilidade de poder decidir a minha vida sobre os meus termos. Chegamos ao fim do nosso programa e a minha última pergunta é: imaginemos que a doutora tivesse 10 minutos de vida, o que diria a humanidade? 3 conselhos que você deixaria à humanidade? 3 conselhos. Eu acho que é o respeito absoluto pela agência e subjetividade do outro, ou seja, o respeito para além das características fenotípicas de género, de identidade de género, de orientação sexual, portanto, o respeito absoluto. E a colaboração, o trabalho em equipa, a colaboração, todos nós temos características diferentes e podemos contribuir com as nossas características para um bem comum, para uma causa comum, para uma democracia, portanto, para uma vida mais justa e igualitária. Portanto, é respeito, colaboração e alegria. Alegria e felicidade. Acho que são estes 3. Doutora Beatriz Gomes Dias, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter participado do nosso programa e também foi muito enriquecedor a sua narrativa, aquilo que você disse aqui hoje, não só pelos nossos telespectadores, mas também para mim, como pessoa. Muito obrigada. Muito obrigada, eu agradeço. E para os nossos telespectadores ali em casa, muito obrigada pela sua audiência e esperamos por si para o próximo programa. Até já. Muito